Oi, chuchuzes! Esse é o canal Nana Veganíssima. Muito bem-vindos, espero que vocês estejam muito bem hoje. A gente vai falar hoje sobre documentários. Lembra que eu tinha mencionado para vocês no outro vídeo que me ajudou nessa jornada minha para o veganismo? Foram realmente esses documentários que eu vou mencionar para vocês hoje. Mas antes, se inscreve no canal e dá um joinha. Antes de a gente entrar direto nos documentários, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Às vezes eu paro, para pensar na época que a gente, os seres humanos, realmente dependiam dos animais para sobreviver, em um cenário que não tinha, obviamente, supermercado. A agricultura não era desenvolvida e não tinha essa variedade de alimentos que a gente tem hoje, e a gente precisava realmente utilizar todas as partes dos animais para poder sobreviver. Mesmo hoje em dia, em alguns lugares mais remotos, é a realidade de muitas populações. Mas a gente está agora em 2026. Hoje, pelo menos para a maior parte da população mundial, nós temos supermercados cheios de opções, alimentos de todos os tipos, roupas feitas com inúmeros materiais que não precisa utilizar nem pele de animal, nem osso de animal, nem lã, absolutamente nada disso. Nós temos cosméticos sem origem animal e alternativas para praticamente tudo, mas mesmo assim nós continuamos explorando os animais, seres capazes de sentir dor, medo, alegria, criar vínculos. A gente vê com os nossos cachorros, nossos gatinhos, e não tem nenhuma diferença, gente. A gente utiliza ainda os animais para usar a pele, os ossos, a carne, as carcaças, as secreções e tantas outras partes do corpo, Quando eu penso nisso, e talvez vai ser uma reflexão que você tenha também depois desse vídeo, eu me pergunto por quê? Por que a gente continua fazendo isso? Será que continuamos fazendo isso porque realmente precisamos? Ou simplesmente porque a gente se acostumou, faz parte da cultura, ou nenhuma outra desculpa que a gente queira dar? Mas não é uma justificativa. Durante a maior parte da minha vida, eu também nunca tinha parado para fazer essa pergunta. Tava tão normalizado, impregnado no meu cotidiano, e o que mudou muito a forma de enxergar isso foi a informação. Os documentários que apresentam informações, imagens, que às vezes são muito fortes realmente, mas outros são mais tranquilos, é isso que eu vou falar para vocês hoje, apresentam as pesquisas científicas e também uma perspectiva diferente, uma perspectiva que a gente nunca para pensar. E eles não decidiram por mim, mas me deram elementos para que eu pudesse tomar as minhas próprias decisões. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos documentários que mais marcaram essa minha jornada no veganismo. Então, ao invés de fazer uma lista qualquer, eu organizei por temas. Assim, dependendo do que você mais gosta, do que mais desperta a sua curiosidade, como animais, saúde, esporte, meio ambiente, até mudança social, você pode escolher por onde começar. Vamos lá? Mas eu começaria pela razão de ser do veganismo, que são os animais. Então, se o seu interesse é entender a realidade da exploração animal, eu começaria por domínio. Em segundo lugar, na lista de documentários para assistir, se você é interessado em saber o que acontece no background com os animais, eu assistiria Earthlings. Esse documentário foi lançado em 2005 e é inteiramente narrado por Joaquin Phoenix. E ele é considerado um dos documentários mais influentes da história sobre os direitos dos animais. Há mais de 20 anos, ele inspira pessoas ao redor do mundo a questionarem a forma como tratamos os animais. O fato de Joaquin Phoenix ter participado tanto de Earthlings quanto de Dominion mostra que esse compromisso dele com a causa já dura décadas. E vocês lembram do discurso do Oscar, E também recomendo o Lucent. Esse é um documentário australiano que foca na indústria da carne suína. Ele mostra por meio de investigações a realidade da criação intensiva de porcos. E é um pouco menos conhecido, mas não menos impactante.
O tema agora é esporte e performance. Se você acredita que é impossível ganhar massa muscular ou ter alto desempenho sem consumir produtos de origem animal, você precisa assistir hoje The Game Changers. Ele foi produzido por James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, entre outros. Então ele acompanha atletas de elite mesmo, de diferentes modalidades, e mostra como muitos desses atletas obtêm excelentes resultados seguindo uma alimentação vegetal, 100% vegetal. Esse foi um dos documentários que mais ajudou a derrubar o mito de que a proteína só vem da carne. Se o seu foco é mais por meio ambiente, eu recomendo 2 documentários. O primeiro é Cowspiracy. Esse documentário investiga qual é o impacto da pecuária sobre o meio ambiente e ele aborda temas como desmatamento, o consumo da água para a produção da carne, a emissão de gases a efeito estufa e a perda da biodiversidade. E ele também levanta uma discussão muito interessante sobre por que esse assunto recebe relativamente pouca atenção em algumas campanhas ambientais. O segundo, para você que se preocupa com essa questão ambiental, é o Seaspiracy, que volta o olhar para os oceanos, né? Ele fala sobre a pesca industrial, a captura acidental de animais marinhos durante a pesca, né? As redes abandonadas e os desafios da conservação da vida marinha hoje em dia. É um documentário que muda completamente a forma como muitas pessoas enxergam o consumo de frutos do mar. Se você é mais preocupado com essas questões da mudança social, do impacto das mudanças sociais, existe um documentário que eu gosto muito, porque ele vai além da alimentação. O documentário se chama Tabu. Ele nos convida a pensar sobre como certas práticas são consideradas normais, simplesmente porque a gente cresce vendo isso como parte da nossa cultura, e questiona porque algumas formas de violência contra os animais choca a gente profundamente, por exemplo, quando a gente vê alguém chutando um cachorro ou um gato, enquanto outras são aceitas sem sequer que a gente pense sobre elas. O que acontece hoje em dia com as vacas, né, com os bois, com as galinhas, etc. É um documentário mais filosófico, mas que faz a gente refletir, trazer aquele pensamento todo sobre os nossos hábitos, sobre as nossas tradições e sobre as nossas escolhas do dia a dia. Por final, eu deixei esse assunto que é um pouquinho mais polêmico. Se você é uma pessoa religiosa, né, uma pessoa de fé e quer refletir sobre essa relação entre a religião e os animais, eu recomendo que você assista Cowspiracy. Esse documentário investiga qual teria sido a verdadeira mensagem de Jesus em relação aos animais, conversando com teólogos, historiadores e líderes religiosos. Independentemente de você concordar ou não com as conclusões desse documentário, ele traz uma reflexão muito interessante sobre a compaixão, o que a gente entende por misericórdia e a nossa responsabilidade com outros seres vivos. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no final eu quero deixar uma mensagem muito importante para você. Esses documentários apresentam uma perspectiva, levantam muitas perguntas e reúnem bastante informações, né? E o mais importante de assistir esses documentários é que eles despertem em vocês a vontade de pesquisar mais, ler mais e construir a própria opinião de vocês, né? E quando eu olho para trás, eu percebo que um único documentário despertou essa curiosidade em mim, mas foi a soma de muitas informações, muitos questionamentos e muita reflexão. Então, depois de todas essas peças juntas, eu tive a decisão e daí foi muito mais fácil, né? E se você está começando agora, escolha o tema que mais desperta a sua curiosidade: animais, saúde, esporte, meio ambiente ou mudança social. Mas o importante é estar disposto a conhecer um lado da história que muitas vezes nunca foi apresentado pra gente. E agora eu quero saber de você. Qual foi o documentário que mudou sua forma de enxergar o mundo? Pode ser sobre o veganismo ou qualquer outro tema. Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de inscrever.